Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de geometria analítica. Sou o professor Anderson Novaes Martinhão e então eu vou ser o professor de vocês dessa disciplina esse ano, tá? Bom, vamos lá. Como eu já falei lá na primeira aula, né, na apresentação, esse livro aqui que eu vou adotar esse ano, tá? Como livro-texto. Então, basicamente, a gente vai tentar estudar ele, o livro todo, ok? Bom, na aula de hoje, a gente vai começar então estudando o conceito de vetores, ok? Ah, antes de mais nada, o que a gente estuda em geometria analítica? Qual o objetivo dessa disciplina? A ideia é estudar a geometria junto com a álgebra. O objetivo principal é olhar para os objetos geométricos, tá? Por exemplo, retas, planos, superfícies, esferas, todos os objetos da geometria e dar um tratamento algébrico para eles. Por exemplo, lá no fim do curso, lá no terceiro ou quarto bimestre, a gente vai estudar as equações que descrevem retas no espaço, equações que descrevem planos e assim por diante. Então, por exemplo, a gente vai conseguir deduzir equações, tá, que representam retas. E, por exemplo, olhando para duas equações de duas retas, a gente vai conseguir manipular as equações e determinar, por exemplo, se essas retas, como elas se situam no espaço. Por exemplo, se as retas são paralelas, reversas ou concorrentes, tá? A gente também vai conseguir determinar a partir das equações a distância das duas retas no espaço. Então, a gente vai estar obtendo informações geométricas sobre os objetos, né? Por exemplo, a distância, é, noção de paralelismo ou não, olhando apenas para a parte algébrica dos objetos, tá? Por isso que a gente vai fazer isso, ó, estudar geometria com enfoque algébrico, tá? Então, onde a gente começa estudando vetor, ok? É o capítulo 1 do livro, desse livro aqui, né? Do Ivan de Camargo e do Paulo Boulos. É, antes de começar vetor, eu quero só colocar algumas definições para vocês e lembrar alguns conceitos, tá? Bom, ó, esse aqui é um programa que a gente usa bastante, tá? Chama GeoGebra, ok? Ele é gratuito para você baixar, instalar no seu computador, tá? Ele tem algumas versões. Essa aqui é a versão tridimensional, né? Espaço tridimensional. Ela também tem uma versão, talvez seja mais conhecida, que é a do plano, né? Folha. Essa aqui, ó. Essa aqui, né? Só que a gente vai usar. A gente vai estudar aqui os objetos num espaço de dimensão 3, tá? Então imagina. É, bom, é o espaço tridimensional em que a gente convive, tá? A gente pode imaginar assim, tá? Então, a primeira, vamos definir algumas coisas, relembrar aí, lá do ensino médio, que vocês estudaram. O que é uma reta? Uma reta é um objeto geométrico, né? Deixa eu dar uma apagada nas coisas aqui. De maneira não formal, você pode pensar numa reta como um objeto matemático que só tem comprimento, tá? Ó, aqui, se eu ficar dando zoom, ó, ele nunca vai ter fim, ó. Então, reta, de maneira informal, ele, ele é infinito nas duas direções, tá? Se eu mexer aqui, ó, vai aparecer um último ponto aqui no final, mas é por limitação do programa, tá? A ideia é que reta é ilimitado, tá? Ok? Agora, o que é uma semi-reta?
Deixa eu apagar a reta. Então, ó, diferente da reta, a semi-reta, ela tem o que a gente chama de uma origem, tá? Então, é como se eu pegasse uma reta, cortasse ela no meio, marcasse um ponto C aqui, ó. Esse ponto C. E considerasse só aqueles pontos da reta a partir em uma direção, tá? No caso, eu peguei do ponto C para lá, nesse sentido que o mouse está percorrendo, tá? Então, esse ponto C é o que a gente chama de origem dessa semi-reta aqui, tá? A semi-reta, então, lá no, se eu seguir no sentido aqui da semi-reta, ela é ilimitada, tá? Então, não tem um último ponto da semi-reta, ok? Então, a gente tem que saber diferenciar, tipo, reta de semi-reta e de segmento. Cadê? Então, o que é um segmento? É um pedaço de reta. Como eu vou, imagina, você pega uma reta, você vai lá e marca 2 pontos. E considera só os elementos, né, os pontos da reta que estão entre esses 2 pontos. Então, no caso aqui, ó, imagina que nós tínhamos essa reta aí, né? Lembra, ela é ilimitada nos dois sentidos, né? Aí, você foi lá e marcou os pontos E e F, considerou apenas os pontos que estão entre E e F. Isso, o que sobra é isso. Isso aqui é um segmento de reta, ok? No parte dos vetores, a gente vai estudar os segmentos de reta, tá? E vamos precisar falar de reta, suporte, semi-reta, tá? Em alguns casos, então eu queria diferenciar esses objetos com vocês, tá? Relembrar que esses conceitos vocês viram lá no ensino médio, né? Bom, provavelmente alguns de vocês, né, quando fizeram física lá no ensino médio, estudaram vetores, tá? Quando vocês estavam representando algumas grandezas que nós chamamos de vetoriais, tá? As grandezas vetoriais são aquelas que que lá no ensino médio vocês representavam por vetores, né? Tipo essa aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Nós temos esse desenho dessa flecha aqui, ó. E ela representa uma força de 4 newtons, tá? Em uma direção que faz um ângulo de 60 graus com essa reta aqui, essa reta horizontal, ok? Então, vetor, vocês tiveram contato lá no ensino médio, principalmente no curso de física, né? Bom, os vetores, então, nós utilizamos eles para representar as grandezas vetoriais, tá? Basicamente, a gente pode falar em 2 tipos de grandezas. As escalares, tá? Que são aquelas que você pode caracterizar só de falar o número dela, tá? Por exemplo, área. Você deve ter ouvido falar, o terreno aqui da minha casa tem, sei lá, 100 metros quadrados. Então, o número já representa a área do terreno, né? Comprimento também. Falar aquela pedaço de corda mede 4 metros, ok? Massa, você pode... a pessoa lá pesa 60 quilos. Então 60 já representa a grandeza massa, né? É o número e é a unidade correspondente, tá? Sempre tem, né? Uma outra é a altura. Ah, minha altura é 1,75 m. Isso é uma altura, é uma grandeza escalar, né? Só que por outro lado tem outras grandezas, tá? Que não são as escalares, que são as vetoriais. E essas a gente não consegue representar só falar o número. Por exemplo, considera então essa grandeza, essa força de 4 newtons.
Então você vai falar, força de 4 newtons. Só que depende, né? Eu tô fazendo essa força, aplicando essa força em qual direção? Tipo, você tem que falar. Se eu falar só 4 newtons, eu posso estar empurrando. Imagina um objeto ali. Eu, tô, eu venho com, sei lá, o dedo e empurro esse objeto nessa direção. Aplicando uma força de 4 newtons. Se eu pegar aí e aplicar uma força de baixo para cima, é em outra direção que eu tô aplicando a força. Então só falar 4 newtons não serve para caracterizar a grandeza, tá? E então as grandezas vetoriais a gente precisa dar 3 números, ok? A intensidade, que também é conhecido como módulo, tá? Que no curso aqui eu vou chamar de comprimento, tá? Que vai ser o comprimento dos segmentos que a gente vai estudar. Então, comprimento, módulo, intensidade de uma força, uma grandeza vetorial, é a mesma coisa, tá? A gente também tem que dizer a direção, ok? Igual aqui, ó, no caso dessa figura aqui, ó, a direção é na direção tal que o ângulo em que a força está sendo aplicada com essa reta aqui é igual a 60 graus. Tá? Então esse ângulo de 60 graus serve para te representar a direção a qual essa força está sendo aplicada. E a gente também precisa dar o sentido em que da grandeza. Qual o sentido nesse caso aqui, ó? Qual o sentido? Você vai olhar a flecha. A gente representa o sentido da grandeza em que você está analisando. Você olha para o sentido da flecha em que você representou, tá? Então imagina que essa grandeza representa o seguinte: é como se eu tivesse um objeto aqui nesse ponto, eu estivesse empurrando esse objeto aqui nesse ponto, o objeto que está nesse ponto, né? Com a força de 4 newtons, de modo fazendo um ângulo de 60 graus com relação a essa reta horizontal aqui, ó. E nesse sentido aqui, ó, daqui para cima, tá? Então, para estudar essas grandezas que precisam desses 3 componentes, né? Comprimento, direção e sentido, é onde a gente estuda a teoria dos vetores, ok? A gente vai assumir que quando as flechas estão assim, ó. Então, olha essa flecha e essa. Se você olhar, elas têm comprimentos iguais. Mesma direção, tá? Por exemplo, se eu pegar as retas, né, que contém passando por esses dois segmentos AB e A1B1, elas serão paralelas, tá? Então nós dizemos que eles são de mesmo sentido, ok? E mesma direção, perdão. E esse também tem mesmo sentido, né? Se você olhar o desenho, dá pra ver, ó, que eles é meio informal o que eu vou falar aqui, ó, mas estão apontando pro mesmo lado, ó, essas setas, né? Essas flechas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos definir agora formalmente o vetor, tá? A gente vai precisar então partir de segmentos de reta, tá? Aí definir o conceito de comprimento de segmento. A gente vai colocar, a partir dos segmentos a gente vai definir o que é um segmento orientado. A gente vai definir comprimento, direção de um segmento, tá? E o sentido, ok? Depois a gente fazer isso, a gente vai conseguir definir o que é um vetor, ok? Bom, o que é um segmento orientado? Vai ser um par ordenado AB de 2 pontos do espaço. Então, pega A e B, 2 pontos no espaço. Então, por exemplo, vem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui.
Dois pontos, A e B. Aí a gente vai considerar o segmento orientado a B. O que é o segmento orientado a B? É uma forma de... Bom, se você olhar geometricamente, se eu pegar o segmento de reta B, isso é um segmento de reta, tá? Então, se eu pensar geometricamente, o segmento AB é igual ao segmento BA, né? Os pontos são os mesmos. Só que a gente vai diferenciar. Imagina que vou colocar um sentido nos segmentos agora, tá? A gente vai, por exemplo, diferenciar AB de BA. Então, imagina ter sei lá, uma formiguinha que está aqui no ponto A, ela vai andando até o ponto B. Então, ela vai caminhar pelo segmento AB. Se você pegar uma outra formiguinha no ponto B e colocar ela para caminhar até o ponto A, a gente vai andar no outro sentido, né? De B para A. Então ela vai percorrer o segmento BA. Então, geometricamente, o segmento AB e o segmento BA são constituídos pelos mesmos pontos, só que a gente vai diferenciar eles. Tá? Imagina o seguinte: você viajar de Paranavaí para Maringá, você vai pegar uma estrada. Se você vai viajar de Maringá para Paranavaí, você vai pegar a mesma estrada, só que o sentido é diferente, né? Você começa em Maringá e chega em Paranavaí, ok? Aí a gente vai representar assim, ó, como dessa maneira aqui, ó. Tá? Entre parênteses A e B, ok? Para representar o segmento de reta orientado a B. Então, vamos começar a diferenciar algumas coisas aqui. Então, sejam A e B. Então, ó, sejam A e B, dois pontos. Dois pontos do espaço, tá? Quaisquer. Então, quando a gente escreve assim, ó, quando eu escrever AB assim, seguido, sem espaço, sem nada, sem barra em cima, isso aqui representa pra gente o segmento de reta AB. Ou seja, é o conjunto constituído por todos os pontos do espaço contidos entre os pontos A e B. Então, esse segmento de reta. Então, quando eu falar em segmento de reta geométrico, deixa eu até escrever aqui, ó. Segmento de reta geométrico. Ok? Agora, uma outra coisa que a gente vai usar bastante é colocar com uma barra em cima. O que é isso? Isso aqui vai representar o comprimento do segmento AB. Então, por exemplo, aqui, ó. Tem uma ferramenta aqui boa, deixa eu ver. Legenda. Valor. Valor aqui que é o comprimento, 7,07. Então, o número esse número aqui é o comprimento desse segmento AB. No caso aqui é 7,07 centímetros. Eu acho que ele tem centímetros, tá? Então, no caso, a gente representaria assim, ó, uma barra em cima, tá? Então, deixa eu até colocar uma observação aqui, ó. Então, quando a gente fala isso aqui, isso é número, tá? É o comprimento. Imagina que você vai pegar uma fita métrica, uma régua e vai medir o segmento AB, o comprimento, tá? Então, esse número a gente vai representar assim, com uma barra em cima, tá? E o que a gente está definindo aqui é segmento orientado.
que nós vamos denotar assim, tá? Então, esse aqui representa o segmento orientado, tá? Com origem A e extremidade B. Ok? Claro, se eu escrever BA, isso aqui é um outro segmento orientado, tá? Então, esse aqui representa o segmento orientado com origem B e extremidade A. Ok? Bom, eu não tinha comentado antes, né? Então, quando a gente tem um segmento orientado a B, então AB é um par ordenado em que A e B são dois pontos do espaço. O primeiro ponto do par é a origem e o segundo ponto é a extremidade, tá? Então, ó, nesse par, A é origem, B é extremidade. Nesse par aqui, B é origem, A é extremidade. Primeiro ponto é origem, segundo ponto é extremidade, tá? E só como é que a gente apresenta um segmento orientado no espaço? A gente vai pegar, por exemplo, eu quero segmento orientado a B. O que eu tenho desenhado aqui, ó, é o segmento de reta AB. Segmento orientado a B, a gente vai fazer uma seta de A para B. Isso é o segmento de reta AB, tá? Agora, se eu quero o segmento BA, a gente vai fazer uma flecha de B para A, ok? Então, deixa eu mudar a cor aqui. Ó, esse preto é o vetor AB, tá? Anote, ó, origem A, extremidade B. A ponta da flecha é sempre a extremidade, tá? Então a flecha indica o sentido de qual ponto, é como se tivesse de qual ponto até qual ponto está andando, tá? Você sempre pode pensar num vetor, quando a gente representa ele, como um deslocamento. Imagina que você está se deslocando do ponto A até o ponto B, nesse caso aqui, tá? Esse segmento AB. O segmento BA é o segmento com sentido contrário, né? Você sai do ponto B e está se deslocando até o ponto A. Se você pensar neles como segmentos geométricos, né? Segmento de reta, é, é a mesma coisa. Agora, se eu olhar só como. Bom, se eu olhar então como olhar na geometria dele, né? Os pontos que formam o segmento é uma coisa só. Agora, se eu diferenciar, né? O sentido de A para B e B para A, eu obtenho dois objetos distintos, tá? Então, aqui de azul, em azul, a gente tem o segmento BA e de A para AB é o segmento orientado a B, tá? A gente vai dizer que dois segmentos orientados AB e CD, eles têm mesmo comprimento se os segmentos geométricos AB e CD têm comprimentos iguais, tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer um desenho aqui. Vou pegar dois segmentos orientados, tá?
de novo, deixa eu colocar esse plano aqui, ó. Então olha só, eu peguei o segmento AB e o segmento CD, tá? Note que a direção aqui, o sentido, não importa, tá? De A para B e de C para B, tá? Ou são os sentidos dos segmentos orientados aqui. Quando que esses caras têm, a gente vai dizer que eles têm mesmo comprimento? Quando segmentos geométricos, você vai olhar na geometria lá, o segmento orientado AB e o segmento orientado CB. Se eles tiverem mesmo comprimento, tá? Eles terão quando o segmento de reta AB e o segmento de reta CB, nesse caso aqui, né, tiverem mesmo comprimento, a gente vai dizer então que os segmentos orientados AB e BC têm mesmo comprimento, tá? Vou pegar um outro aqui, ó, um segmento DE. Ele tem mesmo comprimento, né? Se olhar, dá pra... Deixa eu mexer aqui. Dá pra ver, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos de D para E. E já para B também, tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu apagar o outro. Tem mesmo comprimento, né? O AB e DE aqui nesse caso são dois segmentos orientados de mesmo comprimento. Ok? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Quando AB e CD são de mesmo comprimento, isso implica que o comprimento do segmento AB é igual ao comprimento do segmento CD. Lembra lá passado que eu falei? Quando eu pego um segmento AB e represento dessa maneira com uma barrinha em cima, eu estou me referindo ao comprimento do segmento, tá? Cuidado, que tem livros que fazem o contrário, tá? Tem livro que coloca, por exemplo, vou trocar aqui, faz a XY e coloca uma barra em cima. Isso aqui, use isso para representar o segmento de reta, né? A parte geométrica. Então, cuidado para quando se você for usar um livro diferente, que às vezes pode estar usando a notação contrária, tá? Presta atenção. No contexto, você vai conseguir entender o que o livro está dizendo. Se ele está se referindo ao comprimento do segmento ou ao segmento em si, tá? A segunda noção que a gente vai ter que prestar atenção agora é quando dois segmentos orientados têm mesma direção ou paralelos. A gente é mais comum usar paralelos, né? Bom, eu não defini na outra aula, no outro vídeo, mas eu deixei para definir aqui, ó, quando aparecesse esse conceito de segmento orientado não nulo. O que é um segmento orientado não nulo? Vai falar do qual é o segmento nulo. Como a gente está definindo segmentos orientados, nada me impede, por exemplo, de considerar. Imagine que eu pegue um ponto X ali no espaço. Então, eu vou construir um segmento orientado com origem no ponto X e extremidade em um ponto X também. Tá? Então, qualquer segmento orientado dessa forma, em que tenha tanto a origem quanto a extremidade iguais, isso a gente vai dizer que ele é um segmento de reta orientado nulo. Tá? Então, esse aqui, ó, é o segmento orientado nulo. Então, um segmento orientado ele é dito nulo quando ele tem mesma origem, mesma extremidade. Tá? Geometricamente, o segmento orientado nulo é um ponto. Tá? Por exemplo, esse aqui está o ponto X, o segmento XX, né, esse aqui, é compreendido por todos os pontos que estão entre X e X, ou seja, só tem o próprio X, né? Então, isso que é um segmento nulo, segmento orientado nulo pra gente, tá? Então aqui já começa a colocar um pouquinho de álgebra, a gente tá diferenciando, meio que chamando ponto de segmento também. Basicamente é isso que a gente tá fazendo, né? Todos os pontos são casos particulares de segmentos orientados,
tá? Que é o que a gente está definindo como segmento orientado nulo. Então tá, vamos então definir agora o que são segmentos orientados paralelos, tá? Ou mesma direção, mesma coisa. Bom, pega lá dois segmentos orientados A, B e CD, que não sejam nulos, tá? Nós vamos dizer que eles são paralelos quando os segmentos geométricos são paralelos, ok? E isso inclui o caso em que os segmentos são colineares. Bom, vamos lá. Por exemplo, esse desenho aqui, ó. Se você olhar, os segmentos que eu representei aí são paralelos. Por quê? Porque se considerar as retas suportes desses segmentos, tá? Ou seja, pega as retas que contenham os segmentos orientados. As retas são paralelas, tá? Então, basicamente o que ele está falando é que dois segmentos orientados têm a mesma direção se as retas suportes desses dois segmentos são paralelas. E se você olhar a definição aqui também, ele colocou entre parênteses aqui, ó. Isso inclui o caso em que os segmentos A, B e CD são colineares. Ser colinear quer dizer que eles estão na mesma reta. Ok? Deixa eu pegar. Fazer um novo desenho aqui. Isso significa que os segmentos A, B e CD, por exemplo, né? Eles possuem a mesma reta suporte. Ó, pegar uma reta aqui, ó, no espaço, tá? Ó, tá aqui no espaço tridimensional. Vou pegar dois segmentos. Ó, já tenho ali o AB, né? E vou pegar um outro segmento aqui, um CD. Ó. Deixa eu apagar a reta. Então aqui, ó, nós temos o vetor AB, tá? Ignora ali o ponto C no meio, ó. Tem o vetor AB. E a gente tem o vetor CD, tá? Se você representar os dois no espaço aí, ó, eles são colineares, né? Por quê? Porque se pegar a reta que contém ambos, vão coincidir, né? Pega a reta, por exemplo. Deixa eu apagar essa reta aqui. Vou pegar a reta AB. Usei errado aqui. Ó, vou usar a ferramenta reta. Pega a reta AB, que é a reta suporte segmento AB. Vou pegar a reta suporte segmento CD. Ó, eu fiz duas retas. Tá, ó, aqui, ó, reta G e reta H. Tá? Coincidem. Então, nesse caso, a gente vai dizer... Então, quando os segmentos de reta são colineares, a gente ainda vai dizer que eles são paralelos, tá? Um pouco diferente lá da geometria, né? Na geometria a gente fala que eles não são paralelos, mas aqui a gente vai dizer que eles ainda são paralelos, tá? Porque a gente vai definir vetor, vai fazer sentido chamar esse caso ainda de paralelo, tá? Agora, para definir sentido, quando que dois segmentos orientados têm mesmo sentido ou sentido contrário, é um pouco chatinho definir, tá? A ideia é igual tá na figura aqui, ó. Intuitivamente, se você olhar para dois segmentos de reta, olha, então basicamente a gente está olhando duas flechas. Eles têm mesmo sentido, aí, tipo, entre aspas, tá? Se eles estão apontando para o mesmo lugar, assim. Então pega dois segmentos paralelos. Se eles estão apontando na mesmo lugar, assim, então, olha o mouse aqui, ó. Ele vem do A pro B e esse aqui vai do C pro D. Tá indo pro mesmo lugar, né? Então tem meu sentido. Agora olha esses dois aqui, ó. O AB vai pra cima, então se você fosse andar do segmento AB, você vai pra lá. E o segmento CD, ó, você tá indo pro outro lugar, né? Tá indo pra cá. Ó, de A pra B vai pra lá, e de C pra D vem pra cá. Então eles têm sentido contrário, tá? Isso de modo intuitivo, tá? Agora,
como a gente define isso formalmente? Utilizando matemática. Uma coisa que você tem que aprender. Matemática, tudo que você exige... Tudo que a gente vai fazer em matemática exige formalismo. Você tem que definir as coisas, tem que estar bem definida. Qualquer afirmação que você vai fazer, você tem que provar que ela é verdadeira, tá? Tem que ser sempre baseada nos seus teoremas, seus resultados que você já conhece, sabe que são verdadeiros, tá? Por enquanto a gente não tem quase nada, né? Só definição e tal. Então a gente tem que definir esse conceito aqui de mesmo sentido e sentido contrário, passar para uma linguagem matemática, tá? A ideia é a seguinte. Pega dois segmentos de reta paralelos, tá? No caso que os segmentos não forem paralelos, você não fala em sentido, tá? Por exemplo, você tem um vetor, segmento de reta apontando para cá e outro lá para cima. Eles não são paralelos. Então o sentido, você nem fala de sentido nesse caso, tá? Nem existe essa noção de sentido para vetores que não sejam paralelos. Acontece, a gente vai ter que dividir em dois casos. Essa definição de sentido, essa análise do sentido dos segmentos orientados, tá? Por quê? Por causa do... Quando a gente definiu paralelos aqui, paralelismo de segmentos orientados, a gente colocou esse caso ainda, né? Em caso que os segmentos são colineares. Então, vamos pegar dois segmentos paralelos. Então, tem esses dois casos que a gente vai definir. No caso em que, nesse primeiro caso, eu vou supor que os segmentos de reta B e CD não são colineares, ou seja, as retas, né, as retas suportes dos segmentos são distintas. Que é esses dois desenhos aqui, ó. Tá? No segundo caso aqui, a gente vai analisar quando as retas suportes dos segmentos AB e CD são coincidentes. É o mesmo, tá? Igual esse caso do desenho aqui, ó. Né, ó. A reta suporte é a mesma, né? Para os dois segmentos orientados. Então, ó, primeiro caso, que é mais simples de visualizar. Quando que AB e CD tem mesmo sentido? Você vai pegar o segmento AC e o segmento BD e vai olhar se eles têm interseção ou não. Tá? O que acontece? Quando a gente está no espaço, se esses dois segmentos AB e CD são paralelos, então eles estão contidos em duas retas paralelas. Então a gente sabe a aula de geometria espacial que retas paralelas determinam um único plano, tá? Então existe um plano que contém esses dois segmentos, tá? Deixa eu fazer um desenho. Vou fazer aqui no desenho. Deixa eu ver se... Então, eu fiz o AB e um CD. Então, se você olhar, eles determinam um plano, tá? Porque as retas, se os segmentos são paralelos, né, na mesma direção, é porque as retas de suporte são paralelas. E a gente sabe que as retas vão determinar um único plano. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Eu quero que determine um plano. Por que eles têm mesmo sentido? Vamos fazer o seguinte. Você vai pegar esses dois segmentos que você tem, você vai olhar os dois segmentos que você constrói da seguinte maneira. Origem com origem. Então, A e C, né? Você vai pegar o segmento então, AC, que A é a origem do segmento AB e C é a origem do segmento CD, tá? E vai ligar as duas extremidades, tá? Por que BD? B é a extremidade do segmento AB e D é a extremidade do segmento CD. O que acontece nesse caso aqui, ó? Não tem interseção, né? Esses dois vetores. Esses dois segmentos, né? O AC e o BD. Interseção vazia. Não tem nenhum ponto em comum. Então, nesse caso, igual que está nessa figura, ó, os segmentos têm mesmo sentido, tá? Ó. Vou fazer um outro desenho aqui. No outro, quando que vai ter interseção? Quando tiver interseção, a gente vai dizer que os segmentos são
sentido contrário. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mudar de cor esses dois aqui. Esses dois segmentos rosas, eles terão sentidos contrários. Por quê? Ó, a origem do segmento EF é o ponto E. Então você vai ligar ele na origem do segmento GH, que é o ponto G. E agora eu vou ligar as extremidades. Então eu vou pegar o segmento FH. Ó, olha só, esses dois segmentos rosa aqui, ó, eles têm um ponto de interseção. Vamos achar ele aqui. Ó, essa ferramenta aqui ó, serve para achar a interseção de segmentos. Que é esse ponto I aqui, ó. Esse ponto azul aqui no meio. Azul não ficou bom, né? Esse ponto laranjado aqui no meio, ó. Ele é a interseção dos segmentos EG e FH. Em que EG é o segmento que une as origens dos segmentos originais ali, né? Dos rosas. E o FH é o segmento que liga as extremidades dos segmentos orientados originais, os dois rosas, tá? Então, quando você faz essa ligação aí, né? Extremidade com extremidade, origem com origem. Se dá interseção no segmento que você construiu, né, que é esse caso aqui, os segmentos orientados têm sentidos contrários. Então, esses dois segmentos rosa aqui, ó, têm sentidos contrários. No outro caso, em que não há interseção, né, interseção vazia desses segmentos, ó, os pontilhados aqui têm interseção vazia, os segmentos azuis, a gente vai dizer que eles têm mesmo sentido, tá? Igual tá aqui no desenho, ok? Tudo isso é pro primeiro caso, tá? Em que as retas suportes, né, o ABCD, são distintas. Agora, no caso em que as retas coincidem, tá? Vamos analisar. Ó, eu vou... Não, vou pegar uma outra origem aqui. Deixa eu ver. Só um momento para fazer os objetos aqui. Então, olha. Opa. Nesse caso aqui. Ó, eu fiz dois segmentos de reta, tá? Que possuem o mesmo reto suporte, né? Ó, aqui a gente tem o AB, o segmento de reta AB, e o segmento CD. Se você olhar o desenho, dá pra ver que eles terão o mesmo sentido, né? Porque estão apontando para a mesma direção, mesmo lugar. Direção não. Então, como a gente pode dizer que esses caras têm mesmo sentido, formalmente, tá? A ideia vai ser a seguinte. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu mudar alguma coisinha aqui pra ficar mais fácil pra fazer o desenho. Deixa eu apagar aqui. Eu quero comparar esse vetor, esse segmento. É que aqui no programa a gente chama de vetor, mas a gente ainda não definiu o vetor, tá? É segmento orientado. Esse segmento aí com esse aqui, né? A gente quer determinar o sentido, né? Se eles têm mesmo sentido ou não. Escolha um dos dois.
por exemplo, o AB. O que acontece? Aí, nesse caso, né, esses dois caras têm a mesma reta suporte, né, que é essa reta aqui. A gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar um terceiro segmento orientado qualquer, só que você tem que seguir uma seguinte regra. Escolha um segmento, por exemplo, escolhi aqui o segmento AB. Né, eu tinha o AB e o CD para analisar, né, se eles têm mesmo sentido ou não. Pega o AB, ou o CD, tanto faz, e cria fora da reta suporte desses segmentos, né, ou seja, fora dessa reta, um terceiro segmento que seja paralelo ao segmento AB e de mesmo sentido que o segmento AB, segundo a regra anterior. Ó, se olhar o AB e o EF, ó, eles têm mesmo sentido, né? Ó, eu não vou fazer para não poluir o desenho aqui, ó, mas se você fizer o segmento AF, AE e o BF, eles não têm interseção, portanto, esses dois segmentos têm mesmo sentido. Tá? Agora você vai comparar o segmento, o que eu apaguei lá, qual que é? O segmento CD. Opa. Deixa eu apagar esses pontos aqui que estão atrapalhando. Né? Cadê o CD? Com o segmento EF. Se eles tiverem mesmo sentido, note que eles também têm retas de suporte distintas, né? Porque o EF não está na mesma reta que o AB e o AB está na mesma reta que o segmento orientado CD. Portanto, o CD e o EF estão em retas distintas, né? Retas de suporte deles são distintas. Assim, eu posso, usando aqui o primeiro critério, né? Primeiro caso aqui, olhar se eles são de mesmo sentido ou não. E são, né? Aqui, ó. Olha o CE e o DF. Se você fizer os segmentos aqui, ó, não tem interseção. Extremidade com extremidade, origem com origem. Não tem interseção. Como não tem interseção, esses dois segmentos, o EF e o CD, deixa eu apagar aqui, são de mesmo sentido. Como esses dois são de mesmo sentido, a gente vai dizer, e como EF tem o mesmo sentido que o AB, nós diremos que os dois originais ali têm o mesmo sentido. Vamos voltar para o desenho do livro aqui, ó. Então, ó, você começa com o AB, tá? E o CD. Então, essas duas flechas têm o mesmo sentido. Mesma reta suporte, né? Que é a reta que contém elas. O que você fez? Você foi lá e pegou um segmento EF paralelo e de mesmo sentido que o segmento CD. O comprimento não precisa ser o mesmo, tá? Só que o sentido e a direção tem que ser a mesma. E lógico, não pode estar na mesma reta suporte, tá? Que os segmentos originais. Aí você compara o AB com o EF. Como AB e EF têm a mesma direção, mesmo sentido, o AB e o CD também têm mesmo sentido, tá? E quando os sentidos serão contrários? Bom, olha só. Nesse exemplo aqui, ó. Nessa figura aqui. Bom, eu tenho o AB aqui. Aí você vai lá e faz o EF de mesmo sentido que o AB, né? Aí agora você olha o CD com EF. Quando você olha, ó, extremidade com origem, extremidade com extremidade. Tem um ponto de interseção aqui. Então, o CD e o EF são de sentido contrário. Como eles são de sentido contrário, os dois originais, né? O AB e o CD também são de sentido contrário. Ok? Então, no caso em que você tem dois segmentos de reta paralelos que possuem a mesma reta suporte, tá? Então, você vai pegar um terceiro segmento orientado, tá? Você vai fazer mais um segmento orientado, seguindo essa regrinha, né? Que tem a mesma direção e mesmo sentido que um dos dois segmentos que você está comparando e vai comparar com o outro, tá? Vamos fazer um exercício aqui.
Na verdade, a gente vai basicamente só comentar ele, né? Que a gente não tem muita condição ainda de fazer as coisas, né? Não tem muita teoria que a gente desenvolveu, né? Bom, o exercício é o seguinte: mostre que se A e B são dois pontos distintos, diferentes, né? Então tem lá dois pontos no espaço, A e B. São diferentes. Então os segmentos, o AB e o BA, os segmentos orientados, têm o mesmo comprimento, são paralelos, né? Mesma direção, só que o sentido deles é contrário, tá? Vamos lá. Primeira coisa, esse exercício, ele é do tipo, é um condicional. Vocês vão estudar lá em Fundamentos da Matemática, tá? Quando estiverem estudando a parte de lógica. Então, quando tem um exercício que você pode sempre traduzir algo como sendo assim, se tal coisa ocorre, então tal coisa tal afirmação é verdadeira. Sempre que você consegue colocar um exercício nesse formato aqui, ele é uma implicação. O que isso significa? Que basicamente você tem uma afirmação que o exercício te diz que é verdadeira, tá? Que no caso que a gente chama de hipótese, tá? Então, nesse exercício, a hipótese é a seguinte. Deixa eu diminuir aqui o negócio. A nossa hipótese é que A e B são pontos distintos. Isso é a única informação que o exercício nos deu. Única hipótese, tá, que a gente pode usar. E a segunda parte é a tese. O que é hipótese? Hipótese é o que está entre o C e o então. Note que aqui esse exercício, ó, C, A diferente de B, então. Então, o que está entre o C e então, cuidado com os exercícios, nem precisa pôr o então, tá? O então fica, você pode omitir. Então, o que vem depois do C e fica antes do então é a hipótese. São suas hipóteses, tá? Então, no caso, a única hipótese é que o A é diferente de B. E o que fica depois do então é a nossa tese. É o que a gente precisa provar, tá? O que a gente tem que provar aqui? Que A, B e BA são de mesmo comprimento, mesma direção e o mesmo sentido. Então, basicamente, isso que o exercício pede. A hipótese é que A e B são pontos distintos. Não é muita coisa pra gente trabalhar. Então, a hipótese é aquela coisa, é aquela afirmação que você sempre pode assumir como sendo verdadeira, tá? E a tese é o que a gente tem que provar. É o exercício, de fato, ok? Bom, eu não vou provar isso aqui, tá? Vou só representar aqui no GeoGebra o que esse exercício quer mostrar pra gente. Então vamos pegar dois pontos aí. A e B, tá? Aí vou fazer o segmento AB, ok? Vou botar linha contínua. Vou fazer o segmento AB, ok? Deixa eu apagar ele aqui. E vou fazer também o segmento BA. Então, pergunta que o que a gente tem que provar. Então, a hipótese é que temos dois pontos distintos. Então, o que a gente quer que você repare é o seguinte: que quando você considera o vetor AB e o vetor BA, eles têm o mesmo comprimento, né? E o comprimento deles é o comprimento desse segmento AB. Que no desenho aqui que eu fiz, ó, ele é exatamente, de novo, 7,7 centímetros, tá? Certo? Então, o comprimento do BA e o AB é sempre o mesmo, tá?
não tem muito o que explicar, né? Porque os segmentos geométricos, né, o BA e o AB, são iguais, tá? Agora, o sentido. Também é óbvio. Sentido não, perdão. A direção também é óbvia, né? Porque os segmentos AB e BA, se pegar a reta suporte do AB, vamos pegar. Bom, aqui está o AB, o vetor azul, né? Vamos pegar a reta suporte do vetor do segmento AB. Então é a reta que passa por A e B. Agora se eu pegar a reta suporte do BA, vamos fazer. É a reta que contém os pontos B e A. Mas essa reta H, né? Então anote aqui, eu fiz duas retas, a reta H e a reta G, que são iguais, né? Aí lembra, quando dois segmentos de reta, dois segmentos orientados, né? São colineares, né? Ou seja, as retas suportes deles é a mesma. Então nós dizemos que eles são paralelos. Então por isso que esses dois segmentos aqui, ó, o azul e o laranjado, são paralelos, tá? São de mesma direção. Terceira coisa que a gente tem que provar é que os sentidos são contrários. Como eles caíram, quando a gente definiu, vamos voltar lá para o último vídeo. Lembra que eu defini sentido, eu dividi em duas partes? Então nesse exercício vai cair nesse segundo caso aqui, ó. Tá? Então deixa eu colocar os eixos aqui de novo. Aí, vamos lembrar como é que faz. A ideia é, você vai pegar, escolhe um vetor, o AB. Então, a gente vai pegar um terceiro vetor que seja paralelo e de mesmo sentido que AB. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Deixa eu mudar a cor dele. Vou colocar ele azul também. Ó. Claramente tem mesmo sentido, né? Se eu fizer o segmento de reta, né? Origem com origem, extremidade, extremidade, ó. Eles são... não tem interseção. Então esses dois segmentos de reta azuis aí, eles são de mesmo sentido, né? Porque os segmentos pontilhados aqui, ó, não tem interseção. Deixa eu apagar isso aqui. Então agora a gente vai comparar o CD com o segmento laranjado, né? Deixa eu tomar cuidado pra não me perder aqui. Agora, esses dois caras têm mesmo sentido ou não? Não tem, né? Porque, ó, origem com origem e extremidade liga na extremidade. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tem interseção, né? Nossa. Exatamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto E aqui, ó. Ok? Então, como o segmento BA tem sentido contrário que o CD, a gente vai falar que os segmentos, os dois originais, né? Agora tem que achar ele. O AB, que é esse, e o BA tem sentidos contrários. Olhando para o desenho é óbvio, né? Isso aí. Mas para definição a gente tem que justificar toda aquela construção que a gente acabou de fazer, tá? Pega um terceiro vetor, compara com o segundo e vê se o sentido é o mesmo ou não, ok? Bom, como eu falei, esse exercício aqui eu não vou resolver porque a gente ainda não tem muitas ferramentas, tá? Eu só queria ilustrar o que ele está pedindo para a gente fazer, tá? Bom, a gente está fazendo essas definições para na próxima aula definir vetor, tá? Então a importância, a gente vai definir uma classe, uma relação de equivalência. Relação de equivalência, vocês não precisam saber o que é agora, tá? Vocês vão aprender isso lá em fundamentos. A relação que a gente vai definir aqui é a equipolência entre segmentos orientados, tá? Então, pegue dois segmentos orientados, AB e CD. Olha, gente, isso aqui é uma definição, tá? Então, pensa a definição como sendo a primeira vez que você está definindo, está apresentando algo, tá? Então, isso aqui é um conceito novo que eu estou apresentando para vocês, tá? Vocês não têm já que saber, isso aqui
definição é definida daquela forma e tipo, é aquilo lá, tá? Então, pega dois segmentos orientados, A, B e CD. Eles são equipolentes. Quando que a gente vai dizer que eles são equipolentes? Quando? Bom, dois casos. Se ambos forem nulos, tá? Lembra? Segmento nulo é aquele segmento que é basicamente um ponto, né? Quando a gente vai representar, né? Então, aqueles segmentos da forma AA, BB, CC são XX, ou seja, são aqueles segmentos orientados que têm origem e extremidades coincidentes, tá? Então, a origem e a extremidade são iguais. Então, todo segmento orientado você pode chamar ele de qualquer letra, tá? Tipo AA, BB, CC, DD, ok? Bom, então dois segmentos orientados nulos são equipolentes. Agora, quando nenhum dos dois for nulo, ou seja, quando só um deles for nulo, eles não tem como ser equipolentes, tá? Ou os dois ou nenhum. Agora, quando nenhum deles é nulo, eles serão ditos equipolentes se os dois têm mesma direção, mesmo comprimento e mesmo sentido. Tá? Então, você vai pegar dois segmentos orientados. Deixa eu fazer aqui uns segmentos aqui para vocês olharem. Então, por exemplo, fazendo um plano que é mais fácil para enxergar, tá? Mas os vetores são em espaço, tá? Ó, o AB e o CD. Eles têm mesmo comprimento, né? Ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos em cada de comprimento. Eles são paralelos, né? Ó, eu fiz sobre retas paralelas, né? E mesmo sentido, né? Então, a gente fala que esses dois segmentos orientados são equipolentes. Fazer mais um terceiro aqui. Agora, o EF, ele é equivalente ao AB ou ao CD, então faz? Não, né? Esses dois vetores, esses dois segmentos orientados não são equivalentes. Por quê? Eles têm mesmo comprimento. Eles são paralelos, só que o sentido é esse sentido é contrário, né? Ó, se eu ligar extremidade com extremidade, origem com origem, ó, tem interseção. Tá? E só são equivalentes se as três coisas forem satisfeitas, tá? Mesmo comprimento, mesma direção, ou seja, paralelos, e mesmo sentido. Se falhar uma dessas três coisas, já não são equivalentes, ok? Nesse caso aqui, ó, só falha o sentido, então não são equivalentes. Bom, deixa eu pegar outra aqui. O GH e o AB são equivalentes? Não, né? Ó, o comprimento deles é diferente. Eles são paralelos e tem mesmo sentido, né? Só como o comprimento deles é diferente, eles não são equivalentes. Agora, se eu fizer um outro. E o AB e o IJ, né? Também não são equivalentes, né? Bom, claramente não são paralelos. Se não são paralelos, não são equivalentes, tá? No caso aqui, ó, eu fiz de propósito para terem mesmo comprimento, mas não serve só o comprimento ser igual, tá? Como está aqui na definição, eles para serem equivalentes, né? No caso de nenhum deles serem nulos, tem que ter mesma direção, mesmo comprimento, mesmo sentido, ok? Então a notação que a gente vai utilizar é a seguinte. A gente vai colocar o segmento AB, um sinal útil, né? CD. Isso aqui significa que... Então, isso aqui significa que os segmentos orientados AB e CD
são equivalentes. Agora, por que eu falei de relação de equivalência? É um negócio que vocês nem sabem, né? Nem estudaram ainda. É um conceito lá de fundamentos que provavelmente vocês vão ver lá no segundo ou terceiro bimestre. Porque o conceito de equipolência, de segmentos orientados equipolentes, ele vai satisfazer as propriedades que definem relações de equivalência. Tá? Equipolência é uma relação binária, que ela pega dois elementos e compara. E dá um resultado, digamos assim. Né? E a gente está sempre comparando dois segmentos orientados, né? Por isso que é binário, de dois. E ela é uma relação de equivalência que satisfaz as três propriedades, ó, que a gente chama de propriedades reflexiva, simétrica e transitiva. Tá? Então, no caso particular, a equipolência é reflexiva. Por quê? Por causa dessa propriedade aqui, ó, todo segmento é equipolente a ele mesmo, né? Isso é óbvio, né? Olha o AB ali. Ele é equipolente a ele mesmo. Você pega um segmento e compara com ele mesmo. Ele vai ter, os dois têm o mesmo comprimento, porque são iguais. São paralelos, porque são iguais, né? E vão ter o mesmo sentido também, porque são iguais. Tá? Eu não vou demonstrar a proposição, tá? Porque foge um pouco do objetivo do curso nosso aqui, tá? A relação também ela é simétrica. Vamos pegar. O que significa ser simétrico? Significa que se eu pegar... deixa eu usar o CD aqui. Pega aí dois segmentos equipolentes, o AB e o CD. Note que como o AB é equipolente ao CD, então CD é equipolente a AB. Simétrico é isso, quer dizer que tanto faz a ordem. Se você inverter a ordem, continua valendo a regra. Então, dizer que se AB é equipolente a CD, então CD também é equipolente a AB. Tá? É isso. Aí que tá aqui, ó. Se AB é equivalente a CD, então CD é equivalente a B. Ó, essa flecha aqui na proposição significa que o que está antes dela condiciona o que vem depois. Ou seja, isso aqui é a hipótese e essa aqui é a tese. Então, se isso aqui é verdadeiro, se essa afirmação é verdadeira, ou seja, se o AB é equivalente ao CD, então isso aqui é verdadeiro, essa afirmação é verdadeira. Ou seja, CD é equivalente ao AB. Tá? Então, de novo, se vale isso, então isso aqui também é válido. Tá? E a equivalência é óbvio, né? Se uma relação que não é, que vocês já viram que não é simétrica, é, por exemplo, a relação menor ou igual, né? Por exemplo, a gente pode falar que 2 ele é menor ou igual a 3. Só que o 3 dizer que ele é menor ou igual a 2, isso aqui está errado. Isso aqui é falso. Tá? E no item C ali a gente tem a terceira propriedade, né? Que é a transitiva. Que daí envolve três segmentos orientados. A ideia é a seguinte. Ele diz... Suponha que eu tenho três segmentos orientados. Equipolentes, tá? Então, um desenho aqui, ó. O AB, CD e o KL. O que acontece? O que ele fala é o seguinte. Se AB é equivalente a CD. Então, esses dois são equivalentes, né? Tem mesmo sentido, mesmo comprimento. E o CD é equivalente a um terceiro segmento, no caso aqui eu chamo de KL. Esses dois aqui são equivalentes, né? Ó, mesmo comprimento, são paralelos e tem mesmo sentido. Tá? Então, você vai poder concluir, se essas duas coisas são verdadeiras, se as duas hipóteses são válidas, são verificáveis, então a gente pode concluir que o primeiro vetor, o primeiro segmento orientado, o AB, ele é equivalente ao segmento orientado KL. Então a ideia é essa. Então, se AB é equivalente a CD, isso é a primeira hipótese. A segunda hipótese é CD ser equivalente a EF. Então, você pode concluir que o AB é equivalente a F.
Ok? Então, essas três propriedades a gente pode usar à vontade para provar os exercícios, tá? Que aparecerem por aí. Por exemplo, esse aqui, ó. Prove que. Então vamos lá, vou explicar as coisas para vocês. Quando tem essa seta aqui, ó, isso aqui é um condicional, tá? Tá falando que o que vem antes da seta, da flecha ali, condiciona o que vem depois. Então, se o que vem antes é verdadeiro, então o que vem depois também tem que ser. Então aí você tem que provar. Você tem que provar que esse condicional é verdadeiro. Tá? Então, a gente vai provar o seguinte, que se AB é equivalente a PQ e CD é equivalente a PQ, então AB é equivalente a CD. Tá? Então, tudo o que tem antes da flecha é hipótese. Tá? Então, as hipóteses aqui são as seguintes. AB é equivalente a PQ. E CD é equivalente a PQ. O que a gente tem que provar que é verdadeiro é a tese. Então, basicamente, a gente só tem que provar que AB é equivalente a CD. Ok? De novo, hipótese é que a gente vai assumir como sendo verdadeiro. Ok? E o que a gente tem que provar que é verdadeiro é a tese. Todo exercício, todo teorema, você vai ter que usar a hipótese, tá? Se o autor colocou uma hipótese no exercício, a menos que o autor tenha errado, tenha colocado hipóteses adicionais que não precisavam, toda a hipótese está lá, tem o porquê a hipótese está lá. Ele quer que você use a hipótese, tá? Ou seja, você assume que a hipótese é verdadeira. Então, no caso aqui, ó, ele está assumindo que o AB e o PQ são equivalentes, ou seja, você lembrar de definição de equivalência, AB e PQ têm mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido. Análogo para CD e PQ. A gente vai provar isso aqui, a gente não vai ficar olhando comprimento, direção e sentido. A gente vai usar direto essa proposição aqui, ó. As três propriedades aqui, tá? As propriedades reflexivas, simétricas e transitivas. Ok? Primeira coisa aqui, ó. Vamos partir daí. A ideia é combinar essa equivalência com essa. Tá? É usar a transitividade, essa terceira aqui, ó. Tá? Note, ó. O que ela diz? Você tem duas equivalências. Aqui a gente tem duas na hipótese, né? De tal modo que o segundo da primeira equivalência é igual ao primeiro da segunda equivalência. Se isso vale, então você pode falar que o primeiro e o terceiro e o último ali, né, são equivalentes. Só que aqui não dá, né, por enquanto. Porque, ó, esse cara é diferente desse. Só que a gente vai pegar... O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai nessa equivalência. A gente pode usar a propriedade simétrica, né? Pode inverter, ó. Se AB é equivalente a CD, então você pode concluir que pode trocar a ordem. CD é equivalente a AB, tá? Então vamos lá. Como CD é equivalente a PQ, da propriedade simétrica segue que PQ é equivalente a CD, tá? Ó, eu inverti. Em vez de escrever CD equivalente a PQ, eu escrevi PQ equivalente a CD. Por que eu posso fazer isso? Porque a gente já sabe que isso é verdade pela proposição 1.4, tá? Então aqui eu completei de verde. É uma fórmula. Você pode pensar como sendo uma regra que você pode usar. Tá? Uma propriedade que é válida sempre. Tá? Então agora, ó, a gente vai usar isso aqui que eu sei que é verdadeiro. Acabei de provar que isso aqui é verdadeiro, tá? Note, ó, eu tô usando, tô afirmando, tô usando propriedade simétrica, eu tô justificando de onde que eu tirei isso. Matemática é assim, tudo que você vai afirmar, você tem que justificar por quê, você tem que provar que lá é válido, tá? Então, de onde que eu tirei isso aqui, que eu pintei de amarelo? Da hipótese, de uma hipótese e dessa propriedade aqui que a gente já assumiu que é verdadeiro, tá? Agora a gente vai combinar essas duas amarelas, essa hipótese aqui, ó, que eu tô pintando de amarelo,
e essa hipótese aqui, ó. Note, ó, caiu no... Agora eu posso usar a transitiva, né, ó. Que aqui tem PQ e aqui tem PQ. Tá? Agora, de AB equivalente a PQ. E PQ ser equivalente a CD, segue pela propriedade transitiva então aquela regrinha lá, se eu tenho o segundo aqui igual ao primeiro da outra equivalência, então você pode ir do primeiro pro último aqui, né, pro terceiro. Então a gente pode concluir que AB é equivalente a CD. Ó, que é a tese, né? Justamente que a gente queria provar. AB equivalente a CD. Ok? Bom, para acabar a aula, vou demonstrar com vocês essa proposição aqui, tá? O que significa demonstrar uma proposição? É verificar que ela é verdadeira. Porque na verdade eu não vou demonstrar, tá? Eu vou dar só uma ideia, que eu vou fazer só o caso que é mais interessante pra gente enxergar, tá? Bom, proposição é... Proposição é uma afirmação, tá? Que a gente pode... Que ela é verdade. No que a gente faz aqui, para geometria, para simplificar, proposição, teorema, lema, corolário, é tudo a mesma coisa, tá? São resultados que são verdadeiros. Tá? Na matemática a gente vai poder usar. Então, a ideia da matemática no nosso curso é assim, sempre que você tem uma proposição que você prova, né, que a gente sabe que é verdadeira, você pode usar ela para provar novos resultados, novos teoremas, novas proposições, resolver exercícios e tal. Então, a ideia, proposição é isso, tá? É um resultado que é verdadeiro. Então, o que essa proposição 1.15 diz? Nos diz o seguinte: se eu tenho dois segmentos, AB e CD, que são equivalentes, então o AC e o segmento BD também são equivalentes, tá? Vamos fazer o desenho desses caras aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu fazer aqui nesse quadriculado para ficar mais fácil, né? Então vamos lá, primeira coisa aqui, antes de desenhar, quem é a hipótese? A hipótese é que está dentro da flecha aqui, ó. AB, o segmento AB é equivalente ao segmento CD, tá? E a tese é o que a gente tem que provar que é verdadeiro. Então a hipótese assume que é verdadeiro, né? E a tese é o que a gente tem que mostrar. Nós temos que mostrar que o AC é equivalente ao BD, ok? Acontece, como AB e CD são equivalentes, pode acontecer o caso em que as retas suporte de AB e CD são distintas ou não. Então eu vou fazer só o caso em que elas são distintas, tá? Ou seja, os pontos A, B e CD não são coplanares. Opa. Então vamos pegar aqui o AB e o CD. Eles são equivalentes, né? Não, deixa eu dar uma... Deixa eu arrastar aqui para ficar mais bonito o desenho, mais legal assim de enxergar. Ó.
Só conferir aqui se tá certo. Bom, acho que dá pra enxergar pelo quadriculado aqui, ó, que eles têm mesmo comprimento, né? Mesmo comprimento. São paralelos, tá? Mesmo sentido também, né? Essa é a hipótese. A tese é que não é. Agora eu vou comparar o AC com o BD. Vamos lá fazer o AC e o BD no desenho. Agora eu vou mudar de cor. Vou botar azul. AC e o BD. Pelo desenho, dá pra enxergar que o resultado da proposição é verdadeiro, né? Opa. Então, ó, a hipótese é que esses dois segmentos orientados laranjados aqui, ó, são equipolentes, né? Ou seja, tem mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. O que a gente tem que provar é que os vetores azuis aqui, ó, o AC e o BD também satisfazem essas três propriedades, né? Eles são equipolentes. Tem mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. O que acontece? Como é que a justificativa desse caso aí? Primeira coisa, se você olhar o desenho que a gente acabou de fazer, o ACDB, isso é um paralelogramo. Vamos lá, o que é um paralelogramo? É um quadrilátero, né? Um polígono com 4 lados, certo? Que tem a seguinte propriedade: os lados opostos são paralelos e são congruentes, ok? Por que eu posso afirmar que isso aqui é um paralelogramo? É um resultado lá da geometria plana. Como os vetores laranjados aqui são equipolentes, eles são paralelos de mesmo comprimento. Ou seja, nós temos um par de lados opostos nesse quadrilátero, né, no ACDB, que são congruentes, né, tem mesmo comprimento, e paralelos. Aí tem um resultado lá da geometria plana que diz que nessa situação esse quadrilátero é um paralelogramo, tá? E as propriedades que os paralelogramos têm são que lados opostos são paralelos e congruentes, tá? Então, os segmentos orientados em azul aqui, ó, eles vão ter o mesmo comprimento e serão paralelos, só pelo fato de serem fazerem parte aí, são lados opostos de um paralelogramo. Agora o sentido, por que esse tem meu sentido? Note que quando a gente vai calcular o sentido aqui dos azuis, tá? Os segmentos azuis, quando você liga origem no origem, extremidade em extremidade, você obtém os segmentos orientados originais, né? É o AB e o CD, que são paralelos. Portanto, esses segmentos pontilhados, né? Deixa eu apagar os laranjados aqui, ó. Eles não podem ter interseção. A interseção é vazia. Consequentemente, os segmentos orientados azuis aqui, ó, são de mesmo sentido também. Como eles têm mesmo sentido, mesma direção e mesmo comprimento, eles são equipolentes. Ou seja, eu posso concluir isso, certo? Isso que eu acabei de fazer não é uma demonstração, tá? Não é nem para esse caso, né? Não acho que a gente tá fazendo só um caso, tá? Ainda faltaria fazer o caso em que os vetores laranjados aqui, ó, eles são colineares. Nesse caso eu não vou fazer, tá? Porque basicamente é a mesma coisa. Então, a gente tem que provar isso. Provar não, tem que basicamente escrever o que eu acabei de fazer, acabei de falar, tá? Vamos lá. Consideremos. Isso aqui é a demonstração dessa proposição, tá? Teremos não, vamos lá. Note que a CDB é um paralelogramo.
Então vou fazer o desenho aqui do... Vou fazer esse desenho lá, tá? Basicamente. Então a gente começou com... Ixi, mas aqui vai ficar meio torto. Deixa eu... Então a gente começou com o AB e o CD, tá? Sendo paralelos, de mesmo comprimento, mesmo sentido, tá? Porque eles são equivalentes. Então quando a gente faz... Deixa eu fazer de vermelho aqui. Ó, talvez o desenho não vai ficar tão bom, porque isso aqui não é... Essas ferramentas aqui desse programa que eu uso, ele é meio limitado, tá? Então, aqui a gente tem que provar que esses dois caras vermelhos são equivalentes. Então, por que que o ACDB, esse quadrilátero, é um paralelogramo? É o justificativo que eu falei aquela hora, né? Pois de AB equivalente a CD segue em particular que AB e CD, vou passar por geométrico, tá? O segmento AB, o segmento geométrico, tá? E CD são de mesmo comprimento, ou seja, congruentes, tá? A gente representa assim. E paralelos. Então, temos um quadrilátero que tem um par de lados opostos congruentes e paralelos. Da geometria plana. Então, vou pôr assim, de um resultado da geometria plana, que no caso de vocês se chamam, o nome da disciplina que vocês estudam, esse aqui é a geometria 1. Peraí. Da geometria plana. O resultado segue aqui. ACDB é um paralelogramo. Como esse aqui é um paralelogramo, os pares das opostas são congruentes e paralelos. Então, esse outro lado, dois lados aqui também são paralelos e congruentes. Como ACDB é um paralelogramo, vem que AC e BD, tá certo? É os vermelhos, né? AC e BD são congruentes. Congruentes quer dizer que dois segmentos têm mesmo comprimento, né? E paralelos. Assim, se eu pensar no segmentos orientados, são de mesmo comprimento. E mesma direção. Agora o sentido é óbvio, né? Se eu fizer origem com origem, extremidade com extremidade, a gente obter os segmentos A, B e CD. Tá?
Como AC não, né? Se eu olhar para os segmentos vermelhos aqui, ou fizer o segmento que liga as origens, eu obtenho o segmento AB. E o segmento ligando as extremidades, eu obtenho o segmento CD. Então, como AB e CD são paralelos, obtemos que a interseção, né, entre esses dois segmentos é vazia. Logo, AC e BD são de mesmo sentido. Aí, vamos ver o que a gente acabou de provar. Vou pintar aqui, ó. A gente provou que AC e BD são de mesmo comprimento, mesma direção. Mesma direção e mesmo sentido. Como dois segmentos têm mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento, eles são equivalentes. Portanto, a gente pode representar só assim, tá? Com um sinal útil ali. AB é equivalente a CD. Isso aqui, ó, é justamente a tese. AC equivalente a BD, que é o que a gente queria. Certo? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Aí na próxima a gente vai... Próxima aula a gente vai começar definindo classe de equivalência, né? Que serve para definir o que é um vetor. Ok? Até lá então.